decisão, né? Se o senhor abre um pouco mais, e a abertura não é abrir tudo de uma vez, tem etapas. Os europeus estão abrindo, mas com um medo terrível, porque ninguém conhece esse bicho. A gente só vai estar realmente seguro quando houver uma vacina, nem o remédio. Quando houver uma vacina mesmo, aí nós vamos estar totalmente seguros. Há 20 dias de uma próxima decisão, porque tem etapas para abrir. Primeiro você abre uma coisa, depois abre outra, e vai abrindo por etapas, até casos em que houve bem próximo do zero. A Alemanha, por exemplo, está com menos de 1% de contaminação e tal, vão voltar os jogos do campeonato alemão e tal, mas muita coisa ainda continua paralisada. A Coreia abriu bares e boates, se deu mal, resolveu voltar atrás. Em menos de 2 dias o presidente resolveu voltar atrás. Então você vai abrir por etapas. A probabilidade, do jeito que está caminhando a coisa em São Paulo, de no dia 31, o senhor tomar uma decisão talvez mais próxima de abrir alguma coisa, ou realmente vai ter que esperar chegar bem próximo do dia 31 para a gente saber como é que se comporta a população de São Paulo, como é que se comporta a situação dos hospitais, e a outra coisa que é fundamental, como é que está o nosso sistema de saúde nesse momento aqui em São Paulo, principalmente capital, que é o mais afetado, está dentro do seu comitê de crise, que conversa toda hora com o Bruno Covas. Como é que está essa situação e se a gente pode ter uma esperança de abrir alguma coisinha lá no dia 31? Datena, a esperança depende de nós. Nós é que vamos fazer essa esperança se materializar. No quadro de hoje, se nós tivermos consciência... No quadro de hoje, se você fizer uma projeção. No quadro de hoje, se fizer uma projeção. Não se pode fazer uma projeção com tamanha antecedência diante de uma pandemia, Datena. Eu sigo a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E a saúde e a medicina orientam que nós temos que fiscalizar e acompanhar os números diariamente. Nós tivemos em 30 dias, Datena, 30 dias, 4 semanas, 3.300% de crescimento da pandemia no interior de São Paulo. Ou seja, em um mês, 3.300% no número de casos de pessoas infectadas e também que foram a óbito. É uma tristeza, num prazo tão curto, uma circunstância como essa. Então, a ciência determina para a pandemia que nós só podemos tomar decisões mais próximas do momento em que ela poderá ser anunciada. E, portanto, dependerá muito de nós. E você que está nos assistindo agora, que acompanha o Datena, que respeita o Datena, porque conhece o seu programa, conhece a sua seriedade, por favor, fique em casa. Se puder, fique em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que muitas pessoas também têm uma forte tendência a sair da sua casa, mas volto a repetir, entre sair e correr o risco de morrer e ficar correndo a vantagem de viver, fique com a segunda alternativa. Viva. É melhor do que correr o risco de morrer. Olha, hoje os dois secretários manifestaram-se não muito satisfeitos, né? O secretário de Mobilidade Urbana estadual, que é um cara que é muito sincero, é impressionante a sinceridade do Baldi. Não que o Caran não seja, o Caran também é. Por isso que ele estava insatisfeito. Quando o Baldi diz que essa medida congestionou o sistema público do transporte coletivo em São Paulo, é óbvio que o Caran não gostou muito. Quando o Baldi disse, no momento que foi tomada a decisão do rodízio para o ímpar, que ele não foi informado, também o Caran reconheceu, mas também não gostou muito. Uma divisão que praticamente indica que os dois não estão se conversando da forma com que deveriam conversar. E eu conheço bem o senhor. Se o senhor quisesse dar uma ordem ao Baldi para que ele desse menos opiniões a respeito do transporte coletivo, ele daria. A pergunta que fica é se o seu relacionamento com o prefeito de São Paulo continua o mesmo e se o indicativo dos dois secretários não estarem, vamos dizer assim, um satisfeito com o outro da forma com que deveria estar, representa também uma possível cisão no governo de São Paulo, porque só o que faltava, no epicentro da crise. Já há problema com o governo do Bolsonaro. Se houver pepino aqui, nós estamos perdidos. Se houver alguma crise entre o senhor e o prefeito da cidade, aí é
a vaca vai para o brejo mesmo. Atena, nenhum problema na relação com o Bruno Covas como prefeito. Nós estamos unidos, todas as ações nós fazemos conjuntamente, dialogamos praticamente todos os dias, temos 2 coletivas de imprensa por semana, conjuntamente. A relação entre os secretários também é muito boa. Esse episódio já foi superado, foi uma circunstância. O secretário Edson Caram é competente, é sério. Ele trabalhou comigo na Prefeitura de São Paulo. Ele reconheceu ali que, pela velocidade com que a decisão precisava ser tomada, poderia ter havido uma comunicação prévia ao secretário de Transportes Metropolitanos, o Alexandre Baldi. O Baldi também reconheceu que foi dada essa circunstância, já está absolutamente superado. Melhor assim, o diálogo entre os dois. Claro, o diálogo entre os dois já foi totalmente restabelecido, o entendimento também, a harmonia e a ação conjunta. Não há a menor preocupação em relação a esse tema na área de transporte público e muito menos na minha relação com o Bruno Covas. Seguimos juntos, é mais do que necessário que essa atuação seja feita conjuntamente, em harmonia, como tem sido ao longo de todos esses dias, nenhum atrito, nenhuma reverberação, estamos juntos e continuaremos. E também na área de transportes públicos. Última pergunta ao governador de São Paulo, agradecendo não só ao governador, mas à assessoria que deu um tempo mais do que necessário para que ele, obviamente, se manifestasse aqui. As meninas estão mandando beijos para você aqui, Muito viu, grande para elas, que elas são muito legais. Elas são muito legais. E o meu amigo Wilson também, que é gente finíssima. A Letícia não está brava hoje ainda, não, né? A Letícia é a mais brava de todas. Estão todas. É a Bruna. Estão todas felizes. A Bruna também é brava. Mas é o seguinte... Todas felizes com você hoje. Tá aqui. Bom. Agora, o governador, deixa eu fazer uma pergunta direto ao senhor, ao senhor. Em que pese o seu distanciamento claro, político, do presidente Jair Bolsonaro, o governo estadual tem recebido o devido apoio do governo federal nessa crise, financeiramente ou não? Atena, vamos falar especificamente do tema da saúde, que é o tema principal e é o grande foco hoje do país e de São Paulo. A nossa relação com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, tem sido muito boa, muito fluida, muito correta e muito sincera, como era, aliás, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi muito correto com São Paulo, muito correto e muito republicano nessa relação. Eu falei várias vezes neste final de semana com o ministro Nelson Taixe. Nós temos uma solicitação que foi formulada a ele na semana retrasada para a saúde de São Paulo, que é o epicentro desta gravíssima crise do coronavírus. Ele, no sábado, e depois reafirmou no domingo, que isto seria atendido, e eu confio na palavra do ministro. Ele tem dado razões para isso, até nas suas manifestações, defendendo o isolamento social. Ele está ao lado da ciência, espero que continue. Tenho certeza que o fará. Ele tem uma trajetória e uma biografia de vida que validam as suas posições de defender o isolamento social. Então, eu dou o crédito ao ministro e eu tenho certeza que, ao longo desses próximos dias, as solicitações feitas por São Paulo, com toda a justiça, repito, aqui é o epicentro desta pandemia, temos o maior número de infectados, infelizmente o maior número de óbitos, que seremos atendidos. Então, em relação à saúde e especificamente ao ministro Nelson Taixe, ele tem o nosso voto de confiança. Vereador, um abraço grande, muito obrigado pelo espaço cedido e que Deus nos ajude a todos. Abraço, hein? Amém. Obrigado, Atena. Obrigado, senhor governador. Bom, não temos uma perspectiva inicial, né, de abertura da economia, porque, como disse o governador João Dória, é dia a dia. Né? Você vai ter que analisar dia a dia, ver como é que anda a situação dos números, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas conseguem se safar disso, como é que está a economia, até que ponto a economia vai funcionar, até que ponto as pessoas vão ficar desesperadas, famintas em casa ou não. Enfim, é um trabalho que demanda pesquisa, segundo o governador, não deu nenhuma possibilidade de abertura, mas, pelo contrário, também não deu nenhuma possibilidade imediata de fechamento. O que não deixa de ser uma boa notícia, porque o lockdown é uma das piores situações que você pode viver, que aí é guerra mesmo e tudo mais.
Ô Marcelo, você está num trem vazio? Onde você está, hein, ô Marcelo? Está parado o trem aí? Porque está vazio o trem aí, ô Marcelo. Datena, vazio agora na volta para a região central de São Paulo. Saí do Tatuapé, temos imagens aí, Datena. Não havia ali distanciamento social, mas sim aglomeração social. Muita gente aglomerada, muita gente junta num vagão só, Datena. Saímos do Tatuapé e viemos aqui para Itaquaquecetuba. Agora estou voltando para o Tatuapé. Bom, você está no trem vazio porque você está voltando. Tem o percurso do Marcelo gravado aí, quando ele foi? Tem o percurso aí, ô Vando? Tá na mão, Latino? Não. Eu sei que tá no ar, mas ele faz entrevista. Eu vi ele fazer entrevista. Quando eu estava falando com o Dória, enquanto estava falando com o Dória aqui, eu vi que o Marcelo fez entrevista também. Travou nada, é porque tá difícil achar. Quando tá difícil achar, é porque travou, porque não acha. Mas esse é o trem que o Marcelo foi. Tente achar aí com calma. Quando destravar, vocês me avisam. Tanto o Garrafa quanto o Marcelo, que vão ser colocados pelo Latino aí na tela dupla, né, na divisão de tela, os dois estão voltando, porque quando eles foram, os trens estavam completamente lotados. Não, Garrafa? Isso mesmo, Datena. Agora sim, agora está mais tranquilo. Se todo dia fosse assim, seria uma beleza. Estamos chegando já em Guaianazes. O Fernando Santos dá para mostrar aqui, ó, esse trem aqui não tem aquela divisória, então fica tudo aberto. Dá para ver quase a outra ponta lá do trem, do vagão. Praticamente todo mundo sentado, a gente já está se aproximando de Guaianazes e vai voltar para a Estação da Luz, Datena. Então é o seguinte, então agora bota da tela dividida, Latino, os dois trens, o do Garrafa indo e o do Marcelo indo também, para a gente ver como é que estava a situação. Agora está vazio. Vão pegar os dois trens, né? Esse de quem é? Esse é o do Garrafa indo, na direção centro-bairro. Não precisa se gerar os dois ao mesmo tempo. Põe um de cada vez. Esse é o do Garrafa, indo para a direção lá da Zona Leste e tal. E agora o Marcelo, né, no momento em que o trem do Marcelo estava indo. Porque agora os dois estão voltando, né? Esse é o Garrafa, a gente está procurando o do Marcelo. Esse é o do Marcelo. O Marcelo diz, Marcelo, isso não é distanciamento social, é aglomeração social, né, Marcelo? Não é isso? Datena, o vagão não ia lotado, super lotado. As pessoas perceberam que hoje já aumentou, duplicou quase a lotação nos vagões. Elas pedem aí que houvesse um limite de passageiros por vagões, o que não existe. As pessoas vão uma do lado da outra, bem próximas mesmo, Datena. E aí o risco da contaminação aumenta e muitas pessoas estão preocupadas, Datena. Bom, eu espero que vocês não percam aí a estação. Esse é o grande detalhe. Daqui a pouco vocês estão chegando aí e é bom vocês se descontaminarem porque entraram num vagão lotado. Ainda bem que são mais jovens, né? Tudo pela notícia, mas a gente tem que manter, acima de tudo, a saúde de vocês, que a gente preza muito. Olha, uma doação bilionária foi anunciada hoje para ajudar no combate ao coronavírus. Serão 700 milhões de reais. A reportagem é do Gilberto Sbaniotto e me parece que é a maior doação de uma empresa privada ao combate ao coronavírus. Vamos ver o Gilberto. Na tela, por gentileza, meu amigo Gilberto. Datena, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, informou agora há pouco que está doando 700 milhões de reais para reforçar o combate ao coronavírus. 400 milhões serão destinados para ações no Brasil e o restante vai ser distribuído para países onde a empresa atua ao redor do mundo. É a maior doação de uma empresa não financeira no nosso país. 60 milhões de pessoas serão beneficiadas em mais de 160 municípios brasileiros. O dinheiro será usado principalmente na construção de hospitais, ampliação de leitos, compra de testes, medicamentos e equipamentos médicos. Para que esse dinheiro seja aplicado da forma mais correta possível e o mais rápido que der, a JBS convidou um grupo de profissionais da saúde que envolve médicos, representantes de universidades e ONGs para avaliar critérios e definir quais os projetos devem receber a doação. Um dos representantes do comitê é o Dr. Fernando Torelli, do HCOR,
o Hospital do Coração em São Paulo, que tem experiência em projetos próprios e inéditos. É um grupo técnico que tem como objetivo identificar necessidades e apoiar a tomada de decisão, para que chegue mais rápido a todos os brasileiros esse recurso envolvendo a questão da pandemia da Covid. Essa doação faz parte do programa Fazer o Bem, Faz Bem JBS, que ajuda nas ações voltadas à saúde pública, à assistência social e ao apoio à ciência. A gente convidou das maiores empresas de auditoria do mundo. Ela vai estar fazendo um trabalho gratuito de apoio aí a esse projeto, para ter certeza que esse recurso está sendo alocado da melhor forma possível para causar o maior impacto possível. Este pacote de investimentos da JBS promete deixar um grande legado para a saúde no país, por incorporar ações permanentes. A gente tem uma parte desses 400 milhões de reais, vai ser a construção de hospitais modulares, são hospitais que são construídos de forma muito rápida, e são hospitais que ficarão, mesmo depois desse enfrentamento ao Covid-19, nas comunidades onde eles são construídos. Pois é, o povo brasileiro precisa, porque está vivendo uma situação terrível, né? Um entregador desempregado chora ao saber que o auxílio de R$600 ainda não está liberado. Vai às lágrimas. Que situação que nós chegamos no Brasil, não é? No mundo inteiro. Mas no Brasil, que é um país pobre, de muita divisão social, né? Uma divisão de renda injusta, pouca gente que tem muita grana e a maioria do Brasil é periferia. O Brasil tem a grande maioria de periferia, isso é que é terrível, né? Uns com poucos e uns com muito pouco, que representam a maioria, e alguns que são minoria com muita grana. E uma pandemia num país como esse, claro, tende a ser muito pior do que em qualquer outro lugar. Não é verdade? Vamos ver o César Cavalcante na tela, por gentileza, o Latino. Chorando em frente à agência da Caixa, o seu Valdevino procurou a nossa reportagem. Está dando como já alguém de minha família recebeu, só que minha família ninguém recebeu. Só essa palhaçada aí, rapaz. O homem de 57 anos já perdeu as contas de quantas vezes foi à Caixa e saiu sem solução. Ele fez o pedido do auxílio emergencial há um mês, mas a resposta do Dataprev é que ele está no cadastro único e alguém da família já recebeu o benefício. Como só até 2 pessoas da mesma família podem receber, ele ficou sem os R$600. Não tem meu nome no cadastro único. E tá como eu estou no cadastro único. Alguém pegou esse dinheiro aí. Eu moro sozinho, eu trabalhava de entrega para restaurante. Os restaurantes fechou, estou parado. Trabalhava de ajudante com um colega meu. Eu passei até necessidade. O seu Valdevino mora sozinho, ele é divorciado. O homem chegou a ir ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que administra as inscrições do Cadastro Único, mas não conseguiu resolver o problema. Ele foi orientado a voltar à Caixa. Dateno, o seu Valdevino acabou de sair aqui da agência, ele foi atendido por uma pessoa lá dentro, mas a resposta que ele teve foi essa folha aqui com um link para ele poder consultar a situação. Ele já tinha acabado de consultar e estava apresentando aquele erro no site. O que o senhor vai fazer agora, seu Valdevino? Vou dar entrada de novo para tentar liberar para eu voltar aqui na Caixa para ver o que vai acontecer. A nossa reportagem procurou a Caixa, mas ainda não teve resposta sobre a situação do seu Valdevino. Enquanto isso, o homem que não tem renda nenhuma sobrevive com a ajuda de familiares. Minha irmã me ajuda. Eu vou lá, minha irmã me ajuda, entendeu? A ver minha enteada me ajuda. Eu peço para ela me dar uma força. E a gente vai levando a vida, né? Qual foi a última vez que o senhor foi no supermercado? Já tem tempo, nem sei, mais de 2 meses. Qual foi a última vez que o senhor foi no supermercado? Faz uns 10 anos, mais ou menos, e tal. O senhor Paulo me disse que a primeira reação que o cara tem quando ele pega o dinheiro é sair correndo para comprar qualquer coisa que está vendendo ali perto mesmo da Caixa, da agência da Caixa. O cara sai de lá, já sai correndo para comprar uma coxinha, comprar sei lá o que tem. O Paulo já está aí? Estamos com o Paulo da Caixa. Ô Paulo, cansado mais uma vez, eu também estou. Hoje eu estou sentado aqui porque eu estou um pouquinho cansado. O domingo ontem foi de tranquilidade, mas não é brincadeira não. Você sabe que eu estou acostumado a dar notícia ruim há muito tempo, porque o Brasil sempre foi um país muito injusto e um país onde a segurança pública leva também muitas vidas.
Para mim não é novidade ver gente morrer pra caramba dessa forma. Dizem que está matando mais do que a segurança pública. Eu ainda duvido, viu? Porque muitos anos atrás, quando as secretarias divulgavam o número de mortes por assassinatos, crimes violentos e tal, eram 60, 70 por cada capital num fim de semana. Então, a crise é grande, mas o Brasil já está acostumado a viver uma situação triste. Essa é a pior situação que o Brasil vive, porque o mundo inteiro também vive essa situação. E você tem uma história mais triste que a outra. É uma história mais triste que a outra. Quando você me falou que o cara sai com a sensação de alívio de receber, mas sai correndo para poder comer, né? E outras histórias que você contou daquela senhora da pilha e tudo mais. Ô Paulo, como anda você? Como é que começou aí a sua semana? Porque terminou trabalhando. Como é que começou a sua semana hoje, ô Paulo? Ô, Datena, boa noite, tudo bem? Claro. Uma boa noite para todo mundo. Ontem nós trabalhamos o dia todo também, muita coisa acontecendo. Hoje de manhã estive na agência aqui em Brasília, na agência Paranoá, bem cedinho, estava frio aqui em Brasília, antes das 7. E essas histórias, Datena, eu venho comentando isso aqui com você. As pessoas procuram a agência da Caixa, elas contam as suas histórias. E as histórias são difíceis, são muitas vezes tristes, como a desse senhor. Olhando aqui para a história dele, fico sensibilizado com ele, eu gostaria muito de ajudá-lo e até depois eu vou pegar com a sua produção o CPF dele para ver se realmente é o que parece, de repente a gente pode ajudar. Mas o que me parece ser o caso dele, ele falou que é divorciado, né? É muito provável que ele esteja registrado no cadastro único da mulher que ele separou. E aí houve o pagamento lá, né, possivelmente para ela. Então, ela foi lá e pegou a grana. É uma possibilidade, né? Não podemos afirmar, mas é uma possibilidade dele ter sido avaliado. De toda forma, aí eu vou pegar o CPF dele pessoalmente e vou consultar. Amanhã eu te conto. Tá bom. Né? Já estou considerando que amanhã vou estar aqui, amanhã eu te conto o que aconteceu. Eu vou fazer algumas ações de merchandising para a Caixa. Né? Ação de merchandising, para quem não sabe, é aquelas ações que você fala do que é preciso fazer para receber o benefício, o que ainda falta para receber, mas é diferente do que nós estamos fazendo aqui há tanto tempo sem cobrar nenhum tostão. A ação de merchandising é uma ação que ela é paga, eu teria direito a um cachê. Então, eu desde o começo já deixei bem claro que eu estou fazendo isso aqui de coração, o que eu puder ajudar, eu estou ajudando. Como nós vamos ter que fazer algumas ações de merchandising para a Caixa, porque a Caixa confia que eu talvez dando o recado, as pessoas entendam também de uma forma simples, porque é um recado curto de 1 minuto e meio e que isso possa ajudar, eu farei sim essas ações para a Caixa Econômica, mas vou doar todo o cachê que eu receber, o cachê de qualquer ação da Caixa Econômica para uma entidade aqui em São Paulo. Já estou entrando em contato até com essa entidade e vou ficar muito feliz, sim, em fazer essas ações para a Caixa. Primeiro que não é de graça, eu estou recebendo e vou doar o dinheiro para uma entidade. Mas, na realidade, eu faço de coração porque eu vejo tanta gente, mas tanta gente precisando, que é tão bom a gente poder... Eu me sinto feliz em poder ajudar. Eu ficaria aqui horas e horas tentando responder as perguntas aqui, ajudar a responder as perguntas para poder ajudar. Eu só pediria aqui, o nosso tempo é curto, que mandassem, por favor, por gentileza, que mandassem as perguntas, né, para a gente tentar atender o maior número de pessoas. Né? Deixa eu ver aqui onde a Débora está separando os recados. Oi.